Gente, bom dia. Aqui quem está falando é o professor Judimar. Hoje é sexta-feira, dia 22 de outubro. A gente inicia nossa aula de hoje com a aula de ensino religioso. Como vocês sabem, nas últimas aulas de ensino religioso, nós tivemos a oportunidade de aprender sobre os mitos de criação. Então a gente fez uma viagem em cada uma das aulas, vendo vídeos que mostraram como se deu, né? Como ocorreu essa criação, esses mitos de criação em diversos lugares, como a Índia, como a China, como a Mesopotâmia, ou alguns tribos indígenas, etc. E hoje, gente, a gente vai continuar vendo sobre a questão dos mitos. Nós vamos aprender mais sobre os mitos. Não mais sobre os mitos de criação, que nós já aprendemos fartamente. Mas vamos aprender agora sobre o mito do dilúvio universal, que está presente em diversas culturas, né? Como vocês sabem, antes mesmo que nós iniciássemos o nosso conteúdo sobre os mitos de criação, nós tivemos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre o mito. Então preste bem atenção a isso, porque isso vai ser cobrado. Mito, ele não se baseia, né, apenas numa história que não tem fundamento nenhum, né? O mito não vem de uma mentira, não. O mito, ele vem a partir de acontecimentos que ocorreram durante a história, uma retratação da realidade. Tá? Vocês estão entendendo? Então, portanto, o mito não se trata de uma inverdade, né? Os acontecimentos, logicamente, que eles são construídos, mas eles descrevem algo que aconteceu na história da humanidade. E vocês terão a oportunidade de aprender um pouco mais sobre isso. Então vamos lá, gente. A mitologia e o dilúvio. Em quase todas as culturas do mundo existem lendas sobre o dilúvio, que são impressionadamente parecidas umas com as outras. Então é um fenômeno mundial. Em todos os lugares do planeta que vocês pudessem visitar, vocês ouviriam histórias sobre dilúvios. Ao todo no mundo, tais lendas sobre o dilúvio são conhecidas por mais de 500. Pesquisando 86 delas, 20 asiáticas, 3 europeias, 7 africanas, 46 americanas e 10 da Austrália e Oceania, o Dr. Richard Andrew chegou à conclusão que 62 são completamente independentes das variáveis mesopotâmicas e hebraica. A gente já teve a oportunidade também de aprender um pouco sobre essa cultura mesopotâmica nas nossas aulas de história. Então, gente, a mitologia, né, do dilúvio, ela está presente em diversas culturas. No Oriente Médio e na África, a gente tem o Egito, a gente tem a Palestina, a gente tem entre os sumérios e também entre tribos africanas. Nas Américas, nós temos os relatos dos povos incas, dos povos maias, dos povos astecas, que foram essas seriam as 3 principais povos ou civilizações da América, e também os povos mais primitivos, os índios. Na Europa, a gente tem relatos na Escandinávia, entre os celtas, que eram povo da Europa, e também entre os gregos. E por fim, na Ásia, que possui relatos muito antigos, temos relatos sobre o dilúvio universal na Índia, na China, no Japão e nas ilhas do Pacífico. Eu tenho certeza que você já ouviu falar da história do dilúvio universal, da mitologia do dilúvio universal.
Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido sobre a história da Arca de Noé. A história da Arca de Noé, gente, é um exemplo clássico sobre mitologia do dilúvio, em que você vê toda aquela história em que Noé ele ouve uma mensagem de Deus dizendo que iria destruir o mundo e que ele construísse uma arca para se abrigar desse desastre que iria acontecer, como também naquela arca seria depositada cada uma das espécies de animais viventes. Então, gente, trazendo aqui dentro do mapa aqui para vocês, no Oriente Médio, na África, nós temos relatos no Egito, certo? Aqui, relatos na Palestina, relato entre os sumérios e relato também em boa parte do continente africano. Na Europa, nós vemos aqui a Escandinávia, entre os povos celtas, que é aqui na região hoje da França, e também entre os povos gregos, aqui nessa região. Na Ásia, nós temos em diversas partes da Ásia. Na Índia, que é uma das civilizações mais antigas do planeta. Na China, que também é uma das civilizações mais antigas. No Japão. No oceano, em parte aqui dessas ilhas do Pacífico. E também na Oceania. Epa, vou voltar aqui. Na Austrália. Certo? Então, na Ásia também a gente possui esse relato do dilúvio, dessa grande cataclisma, né? De muitas águas que caíram sobre a terra e que dizimou boa parte da população. E isso acontece, gente, dentro de explicação, né? É como eu falei, o mito ele não é uma mentira, ele não é uma história mentirosa, né? O mito ele se fundamenta em alguma verdade. Então existem pesquisas feitas por diversos estudiosos que mostram esse acontecimento de um grande cataclismo, ou seja, de um grande momento em que toda a Terra foi envolvida por água, que destruiu boa parte da civilização, morreram muitos animais. Isso pode se mostra dentro de um fenômeno da própria natureza, né? A gente há alguns milhares de anos atrás, o planeta Terra ele passou por um processo de congelamento, ou seja, a gente entrou na chamada era glacial, né? E o planeta esfriou. Então a Terra, gente, ela em vários momentos de sua história, ela passa por mudanças, né? Por cataclismos que mudam o clima e isso, né, que aconteceu no passado na natureza do planeta foi relatado através dessas histórias, dos mitos do dilúvio dos diversos povos que eu trouxe aqui para você. E isso, logicamente, que é uma explicação da religião, né? A religião ela tenta justificar esses fenômenos naturais. Então, se tem um terremoto, as pessoas geralmente atribuem a Deus. Aconteceu um terremoto, então Deus permitiu que esse terremoto acontecesse, porque ele queria punir as pessoas, né? Ou aconteceu um tsunami, aquelas ondas gigantes que invadem o litoral, matou muita gente, então também as pessoas costumam. Eu não estou querendo dizer que não é, viu, gente? Estou apenas mostrando para vocês. Então as pessoas dizem, não, aconteceu isso porque Deus está castigando a humanidade, ou de repente uma chuva muito forte, e as pessoas costumam atribuir a Deus isso. Então eu estou explicando para vocês, entendam bem. Eu estou explicando para vocês que o mito ele surge a partir de uma verdade. Que verdade é essa sobre o livro universal? É que se explica a partir desses fenômenos da natureza. Terremotos, maremotos, tsunamis,
temporais muito grandes e que são compreendidos pela religião como castigos divinos, né, como punição de Deus ou dos deuses, como está relatado na cultura dos diversos povos que nós vimos aqui. Então vou seguir aqui adiante, gente, e vou trazer um videozinho aqui para vocês, relatando um pouco sobre a visão da religião a respeito desse fenômeno que aconteceu lá no passado da história do planeta e que foi compreendido a partir da religião, né? Como a religião viu esses fenômenos nos mais diversas partes do planeta. Vamos assistir, gente. Se houve realmente um dilúvio, e se nós todos formos descendentes de Noé, pareceria estranho se só o povo judeu fosse o único a ter alguma memória disso. Mas esse não é o caso. Nas lendas e mitologias de tribos por todo o mundo, foram verificadas referências a um grande cataclismo das águas. Na verdade, os antropólogos têm colecionado 59 lendas sobre o dilúvio dos aborígenes na América do Norte, 46 da América Central e América do Sul, 31 da Europa, 17 do Oriente Médio, 23 da Ásia e 37 das ilhas dos mares do Sul e da Austrália. Nenhum de nós viventes é descendente da raça original do homem que pereceu. Nós, numerosos como somos, não somos nada mais que uma segunda raça nascida de Deucalion. O povo original era cheio de orgulho e insolência, não cumpriu suas promessas, não eram hospitaleiros com os estranhos e eram surdos aos suplicantes. Muito depois do tempo de Kumurunua, o primeiro homem, a terra se tornou perversa e sem cuidado de adorar os deuses. Um homem foi íntegro, Nu. O deus Cronos apareceu para ele num sonho e anunciou que no dia 15 do mês da Ísios, todos os homens morreriam numa enchente. Deucalion me colocou num grande baú com suas esposas e crianças, e com eles vieram porcos e cavalos e leões e serpentes e todos os tipos de animais da terra. Ele recebeu-os todos. E um velho construiu um grande navio e entrou nele com sua família e uma abundância de animais. Nu construiu uma grande canoa com uma casa nela e abasteceu-a de comida, trazendo plantas e animais para dentro dela. Mas antes da enchente começar, Deus avisou o homem Nota e sua mulher Nena, dizendo: torne oca uma árvore cipreste, na qual você deverá entrar no mês Tososli. As águas se aproximarão do céu. Eles entraram e Deus os fechou lá dentro. O irado Deus me benga, então ajuntou as nuvens escuras e as fez estourar, derramando corredeiras de águas por sobre a terra amaldiçoada. A terra abriu suas comportas de repente, grandes chuvas caíram, os rios transbordaram. Os rios partindo-se correram pelas planícies, trazendo consigo as plantações de milho, os túmulos, rebanhos, homens, casas e templos. Como troncos e árvores, os cadáveres flutuavam. Como desovas, os peixes agora ocupavam o mar. Cidades, montes, montanhas lentamente foram submergidas. E agora o mar e a terra não tinham mais marca distinguindo-as. Tudo agora era oceano. O lobo nada com a ovelha. Todo dia choveu, toda noite choveu. O céu caiu, não havia terra. Animais de todos os tipos afogaram-se. Não havia terra. Os pássaros voavam por muito tempo sem achar terra onde repousar.
Falhavam suas asas e eles caíam no mar. Deus sobrecarregou a terra de água, exceto Deucalion, que por sua virtude e piedade foi salvo para dar vida a uma nova raça humana. Depois de um ano, as águas começaram a baixar. Um vento violento então veio e secou a terra. Ele soltou um corvo que não voltou, ficando para se alimentar dos cadáveres. Porém, mais tarde, retornou com o ramo verde. As pessoas salvas eram 8 e desceram em Mibenga. Mesmo sendo essas lendas antigas frequentemente interligadas com óbvia mitologia, variando nos detalhes, elas concordam em 3 fatos básicos. Houve uma embarcação segura. Houve destruição por águas. E a semente humana foi salva. Hoje, até os cientistas estão relendo as descrições da Arca Bíblica para verificarem se a história foi possível, considerando nosso conhecimento atual da zoologia e nosso conhecimento atual em construção de navios. Alguns dos detalhes mais fascinantes da Arca são fornecidos na Bíblia. Bem, gente, tá aí uma explicação para vocês entenderem melhor, né? Tem que explicar para vocês o vídeo. A intenção do vídeo é justamente ampliar para que vocês possam entender melhor. Uma questão muito interessante do vídeo, gente, é que a história do dilúvio que foi contada aí para vocês, ela foi pegue a partir de vários pedacinhos, ou seja, um pedacinho da relato dos povos da América, um pedacinho do relato do dilúvio dos povos da Europa, dos povos da Ásia, dos povos da China. Então eles juntaram todos e criou e mostrou essa história aqui para vocês. Então isso mostra o quanto essa história do dilúvio, dessa grande inundação, ela está presente em diversas culturas da Terra. Bem, se você não entendeu tudo, não fique preocupado, porque nas próximas aulas de ensino religioso a gente vai estar clareando o entendimento de vocês. Toda aula de ensino religioso vai trazer o mito do dilúvio na América. Os videozinhos que eu puder encontrar, eu vou colocar aqui para vocês ir compreendendo. Certo? Então, para encerrar, a gente tem uma atividade. Eu vou cobrar uma coisa muito simples de vocês. A gente falou aqui fartamente sobre a questão do mito. Então a primeira pergunta é o que, gente? Para você, o que é um mito? Né? Vai lá atrás. Né? Eu falei um pouco sobre o que é um mito. Então, você vai juntar aquilo que eu pensei, mais aquilo que você está pensando aí, e vai colocar a sua resposta. O que é um mito? A segunda é, você conhece um pouco sobre a história da Arca de Noé? Escreva em poucas palavras o que você sabe. Tá bom, gente? Só são 2 perguntas. Não precisa escrever muito. Respostas objetivas. Escrevam para que eu possa compreender aquilo que vocês irão fazer. Por favor, não deixem de fazer. Eu trago até uma reclamação aqui e durante a semana alguns alunos estão deixando de trazer atividades, certo? Até mesmo as atividades que foram colocadas lá, as atividades dos jogos online. Eu coloquei um jogo online ontem, apenas 2 alunos participaram. Então vocês precisam participar. É algo fácil e simples de vocês participarem. Tá certo, gente? Um abraço. Até a próxima aula.